Fala galerinha do barulho, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo a gente vai analisar Nemophila com a canção Sorai. Eu espero ter pronunciado o nome dessa banda correta, caso contrário eu peço desculpas. Mas de qualquer forma a gente vai fazer análise dessa canção. Muitas pessoas não sabem, mas eu sou cantor de heavy metal, sou multi-instrumentista, sou produtor, sou compositor. E nesse vídeo eu vou estar analisando Nemophila. A gente recebeu muita sugestão nos comentários para estar reagindo a essa grande banda japonesa. Então a gente vai fazer análise dessa banda. Lembrando que eu não conheço essa música, nunca ouvi essa banda. Então vai ser a primeira vez que eu vou estar ouvindo e vocês vão estar acompanhando a minha perspectiva em relação ao arranjo, a composição da música, a forma como a vocalista está cantando. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative a notificação, compartilhe esse vídeo, clique no gostei. A mensagem foi passada e agora vamos analisar Nemophila. Nossa, eu já gostei muito da introdução dessa música. Que incrível! É uma pegada de um rock muito pesado, né? E de certa forma, eu não sei porquê, mas o arranjo me lembrou um pouco o arranjo que o Ozzy Osbourne utiliza muito em suas músicas. Não só o Ozzy Osbourne, mas é que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o Ozzy Osbourne. Me lembrou bastante. E o Ozzy, ele tem um estilo que mistura um pouco do hard rock com heavy metal, né? A forma como o bumbo trabalha é incrível, porque o bumbo, ele tá seguindo exatamente a dinâmica, né, dos instrumentos de corda, baixo e guitarra. Muito legal. É uma forma percussiva de se trabalhar no heavy metal. Eu gostei muito da forma como a música trabalha no staccato. O staccato, para quem não sabe, é uma estrutura musical e os instrumentos eles não são contínuos, né? Não é como se você trabalhasse dessa maneira. Essa pausa se chama staccato. A princípio, eu vou falar que a vocalista, ela soa como uma cantora soprano. É uma região alta da voz feminina. É uma dinâmica na voz, né? E eu vou falar até que é uma forma de trabalhar no qual você utiliza a linha vocal também para criar uma certa dinâmica inserida na música. Gostei da forma como é inserido o refrão. Isso é muito legal porque ajuda a complementar a música. E a forma como ela canta é muito interessante também, né? Ela trabalha de uma maneira um pouco diferente. Nossa, que incrível a forma como essa música se transforma ao decorrer, conforme ela vai crescendo, né? Esse refrão, parece realmente ser um refrão, é incrível. E fantástico, é uma forma muito criativa de você criar uma dinâmica na música, né? A música realmente se transforma, o início é mais pesado, mais escuro, mas esse momento tem uma transição para uma coisa mais clara, né? Mais popular, assim, algo que satisfaça mais pessoas, né? Muito legal esse arranjo. Esse bumbo duplo tá funcionando muito bem. Tá funcionando muito bem. Essa forma com que o bumbo trabalha, entrando em momentos específicos e pontuais da música, faz com que a música tenha um diferencial. Instrumentos, elementos que são inseridos, mesmo que de uma maneira discreta, sempre vão estar um diferencial na música. Ganha elemento e preenche mais o som, o que é fantástico.
Agora volta. Né? É estrutura no arranjo musical, né? Verso, pré-refrão, refrão. Mas eu achei muito legal a forma como essa vocalista canta. Quando eu mencionei que era uma forma diferente de cantar, na verdade, eu tô querendo dizer que ela trabalha com uma voz mais clara, né? Muitas cantoras, né, pelo menos nos últimos vídeos e as últimas bandas que eu analisei aqui, dessas bandas de heavy metal do Japão, há um uso de voz mista. No, to be oh, no, no. É uma forma de você usar o peito com a emissão de máscara. E aqui não. Ela trabalha mais com uma projeção, menos de peito e muito mais a emissão de máscara. Mas entende que há uma diferença nessa questão dinâmica e interpretativa de estar conduzindo e inserindo a linha vocal. Então é uma forma muito diferente de projetar a voz dela. É claro que a gente está falando de uma cantora que é soprano e ela quer explorar bastante esse alcance vocal que ela tem, porque uma soprano ela tem a condição de trabalhar em regiões altas com muita facilidade e ela quer dar destaque, né, na forma como ela trabalha a região dela. É claro que isso não é uma regra, isso vai variar de cantora para cantora, de cantor para cantor, mas é muito interessante a forma como ela optou para estar trabalhando a voz dela. E que, se a gente parar para analisar no conjunto geral em relação a essa música, combina muito bem, perfeito. Esse ritmo da bateria mudar é muito legal, é fantástico. Para muitas pessoas pode não parecer muita coisa, mas é muito significativo quando você quer tornar uma música dinâmica, né? Uma música que tenha dinâmica, que não seja somente você montar uma estrutura de arranjo e simplesmente voltar. Ela poderia voltar e estar conduzindo tudo de uma mesma forma. Mas a banda optou por fazer isso de uma maneira diferente. E isso é muito legal. E essa vocalista, assim como todas as outras vocalistas das bandas de heavy metal japonesas que a gente está analisando aqui, ela tem uma presença de palco fantástica. E a banda muito talentosa. Olha como o bumbo ajuda a preencher realmente o som, né? É um trabalho muito legal, o uso do bumbo duplo sempre ajuda a preencher bastante o som. Isso é um diferencial nas bandas, né? Muitas bandas usam só um bumbo, mas quando você usa dois bumbos, a música ela ganha um outro patamar, é uma forma de trabalho muito legal, trabalhada de uma maneira técnica, né? Você agrega mais técnica na música. E com isso você ganha mais dinâmica também. Eu gostei muito disso. Isso é fantástico. Mais uma vez, eu tenho que sempre mencionar aqui, porque é importante que a gente faça esse tipo de menção. É muito, muito positivo quando um artista surpreende o ouvinte. Um ouvinte, quando ouve um grande artista, ele quer ser surpreendido. E quando você coloca algo que a música não apresentava antes, você acaba surpreendendo. E ela surpreendeu muito. Ela tá colocando um tipo de vocal, um growl. Ela tá se utilizando, né, dessa forma de cantar. E isso foi um diferencial incrível. Que fantástico! Né? Eu havia mencionado que ela é aquela cantora que canta, né, sem se utilizar muito da voz mista. E vocês concordam que é muito diferente de estar utilizando uma voz mista? Então você tem uma emissão maior no trabalho do belt, né? E dessa vez ela colocou o growl. E isso é fantástico. Surpreende muito.
E a presença de palco delas é fantástico. Elas têm muita presença de palco e isso é incrível. Isso é uma coisa que desde que a gente passou a analisar as grandes bandas de heavy metal do Japão, todos eles têm algo em comum. E o que eles têm em comum é justamente a presença de palco. Eles têm uma presença de palco, uma performance incrível. É realmente algo que empolga muito. E é isso que o público quer. Olha, é fantástico, né? A dinâmica que todos esses instrumentos estão trabalhando em conjunto é uma coisa incrível. As guitarras, o baixo, a bateria, a voz, todos eles em conjunto conseguem estar transmitindo muita energia em relação a essa canção. Uau! Agora o andamento da música e a estrutura dos arranjos mudam totalmente. Isso é fantástico! Que criatividade, que incrível! Eu realmente gosto de ser surpreendido dessa maneira. Deus do céu! Esse instrumental é maravilhoso, é incrível. E a forma cadenciada, né? Como a música muda, né? O andamento dela que era mais rápido fica mais pesado, mais arrastado. É sensacional, né? E é um arranjo que, se a gente analisar a estrutura da música toda, tá totalmente de acordo, né? E condizente com a composição e a harmonia que a própria música tenha. As guitarras gêmeas! Guitarras gêmeas, muito utilizado no heavy metal. E isso é muito legal, né? Porque você precisa estar conectado com a música, né? Com o que o outro guitarrista está fazendo para você poder estar no mesmo tempo certinho fazendo as notas. Né? Em algumas oportunidades é trabalhada em oitavas diferentes, em outras oportunidades é trabalhada na mesma oitava. Sendo que o primordial, na verdade, é o timbre das guitarras, que é isso que vai trazer o diferencial na música. Olha essa pausa dessa música, meu Deus do céu, é muito legal. Isso é incrível. Que fantástico, que trabalho sensacional. É um arranjo de música muito bem elaborado, né? Essa forma de conduzir o refrão é muito interessante, né? Porque é uma quebra que você tem em relação ao que a música toda apresenta, né? A gente tem uma boa parte da música que demonstra um ritmo mais pesado, né? E quando chega o refrão, você torna tudo mais leve. Mas, na verdade, é uma questão leve que continua mantendo o ritmo, o dinamismo da música, faz com que a música ganhe mais empolgação ainda, né? Gente, que legal! Esse refrão é fantástico! Muito legal! E os backing vocals também estão fazendo um trabalho maravilhoso. Novamente, eu volto a essa estrutura mais escura, mas entenda que quando eu me refiro a uma estrutura mais escura, eu estou me referindo, na verdade, a algo mais pesado, né? Olha que esse andamento diferente da música.
Nossa, isso é algo que realmente é incrível, é incrível. É um arranjo muito legal, muito legal. Olha esse solo acompanhando toda essa mudança de andamento da música. Gente, eu fico imaginando como o público deve estar empolgado assim assistindo esse show. Eu acho que eu estaria no meio do público agitando muito. Incrível. Que incrível banda é a Neomofila. Eu fiquei realmente impressionado. Eu fiquei maravilhado com o arranjo dessa música, muito pesado. Eu gostei muito da estrutura como foi, todo o arranjo foi elaborado, né, para essa música. A gente tem um momento mais escuro, mais pesado. No momento do refrão, o ápice da música, há uma empolgação maior, porque o arranjo ele muda, né, na música, mas sem perder o seu peso. E o público se empolga junto com a banda. É incrível, né? Todas elas são muito talentosas. O vocal é muito diferenciado, mas essa é a análise desse vídeo, né? Então, se você quiser mais análises de bandas japonesas de heavy metal, outras bandas japonesas de outros estilos musicais, artistas japoneses de outros estilos musicais, ou se você quiser reações a bandas de heavy metal, artistas de outras partes do mundo, se inscreva no nosso canal, ative a notificação, clique no gostei e compartilhe esse vídeo para ajudar no alcance do nosso canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima análise. Então, tchau!